Renault Kardian, o mais novo lançamento da marca aqui no país, que chega para disputar no segmento do Fiat Pulse e Volkswagen Nivus. Mas afinal de contas, ele é um sandeirão ou não? Segura aí, que é depois da vinheta. Saudações amigos cardianzeiros, saudações amigas cardianzeiras. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Autotest Brasil. E hoje com essa novidade da Renault, o Kardian, sua versão topo de linha Premier Edition, tabelada hoje, abril de 2024, a R$ 132.790. Versão que é limitada, tá? Em breve essa versão vai sair do catálogo, mas a Renault já disse que vai colocar outra versão topo de linha equivalente à Premier Edition. Então, por isso mesmo, né, por ser uma versão limitada, ela vem nessa cor laranja aqui que ou você ama ou você odeia. Pois bem, o Kardian foi o modelo responsável por estrear a nova plataforma RGMP aqui no Brasil. Uma espécie de evolução, né, da CMF-B, que equipa muitos carros lá no mercado europeu. Mas afinal de contas, esse carro aqui é ou não um Sandero? Pois olha, a marca diz que trabalhou bastante no Kardian para que ele não fosse um Sandero europeu. Tanto é que, segundo eles, 90% desse carro aqui é diferente do Dacia Stepway e Dacia Sandero vendido lá no mercado, nas regiões europeias. De modo geral, eu não vejo que isso seja um problema também, né? Mesmo que ele fosse de fato um Sandero de nova geração, não vejo problema algum, porque até mesmo o Stepway e o Sandero lá no mercado europeu é um carro de grande sucesso. E o Kardian é um carro muito bom, tá? Que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Pois bem, por essa ser uma versão topo de linha, então nós temos toda a parte de iluminação aqui na frente Full LED. Aqui em cima fica a nossa iluminação diurna em LED, né? Detalhezinho do Renault aqui no farol, bem bacana. O farol fica aqui embaixo, que inclusive conta com regulagem de faixa, que a gente regula lá pela parte interna. Temos essa grade em destaque aqui, a grade em preto brilhosa, para combinar com os nossos espelhos e com o teto. E o Kardian também foi um modelo que inaugurou, né, o logotipo aqui, o modelo nacional que inaugurou o logotipo atualizado no Brasil. O diamante está presente aqui, um diamante bem grande, que também está em toda a nossa grade aqui, ó. São vários diamantezinhos aqui que forma um visual muito bonito. Grade que também conta então com esse belo e discreto frisinho cromado aqui que dá um requinte a mais ao nosso Kardian. Por essa ser a versão topo de linha também, nós temos aqui o sensor de estacionamento e o sistema de câmera 360 graus. 360 entre aspas, porque não é bem um 360. A gente tem uma visão completa do carro, mas a gente tem que ficar selecionando. E uma das câmeras, a câmera frontal, está justamente aqui embaixo do nosso logotipo. Aí, meus amigos, nós temos esse detalhe aqui em uma espécie de imitando alumínio, né, que dá um charme a mais. Esse detalhezinho aqui, o sensor do ACC bem aqui no centro aqui dessa grade inferior. Farol de neblina. É um visual aí, uma linguagem atualizada, né? Um carro que já trouxe a linguagem atualizada da marca, bem bacana, capô bem encorpado, muito bonito, por sinal, o visual aqui do Kardian, bem moderno, né? E aqui, por essa ser a versão topo de linha, nós também temos um belo conjunto de rodas. Aliás, todo o conjunto de rodas do Kardian é muito bonito, tá? E nesse caso nós temos então essas belas rodas de 17 polegadas, com acabamento diamantado e preto brilhoso, para combinar com os detalhes aqui do carro, que está calçada com pneus da Pirelli 205/55. Bacana, hein? Sensorzinho aqui, gostei de ver. Agora vamos para a lateral, que nós temos muita coisa ainda para mostrar sobre o nosso Renault Kardian Premier Edition 2024. Bom, meus amigos, agora olhando o Kardian de lado,
Eu sei que a Renault chama ele de SUV do segmento B-SUV, né, que tem Nivus e Pulse, só que cá entre nós, né, cara, nós estamos aqui diante de um hatchback aventureiro. A Renault, inclusive, utilizou algumas artimanhas para que esse carro pareça, de fato, um SUV, né, trazendo então uma dianteira aqui mais alta, mais encorpada, mas a gente sabe lá no fundo que é sim um hatchback um pouquinho mais alto, né, inclusive isso aqui dá até um aspecto de SUV nele. Inclusive eu estava com o HR-V esses dias, botei os dois lado a lado, o Kardian é mais alto que o HR-V, tá? Então por isso que ele também é chamado de B-SUV, de um SUV. Mas enfim, tá? Nós temos aqui então os retrovisores pintados de preto, nós não temos rebatimento eletrônico nos nossos retrovisores, a seta indicativa fica aqui. Detalhezinho do Premier Edition aqui no paralama, bem bacana, né? Um detalhezinho refinado. O carro também conta com essas molduras aqui que dá um ar mais encorpado, né? Mais aventureiro ao modelo, tanto aqui na traseira quanto aqui na dianteira. As rodas, como eu já mencionei para vocês, né? Nós não temos freios a disco aqui nas rodas traseiras. O bocal do nosso tanque que a gente abre lá por dentro, que tem como destaque o formato dele, né, não é redondo nem quadrado, tem um visual único, muito bacana. O carro nessa configuração também conta com a pintura Biton, alguns amam, outros também odeiam. E nesse sentido nós temos um preto brilhoso, que assim como o retrovisor e a grade, é um preto brilhoso meio que cintilante, assim, metálico, bem bonito por sinal, tá? As janelas são bem amplas, nós temos o rack de teto, que nesse carro aqui é um rack, vocês veem que vocês podem olhar daí, né, que é um rack um pouquinho maior, porque ele é funcional. Junto com o carro, o comprador também ganha uma chavezinha, que ele consegue desmanchar aqui, né, se abre aqui esse pedacinho de plástico aqui, tanto aqui atrás como aqui na frente, você solta essas barras longitudinais e você consegue deixar ela na disposição transversal, né, que daí você consegue levar uma prancha, por exemplo. Então um rack bem inteligente aí que a Renault trouxe. Isso aí é um detalhe bem bacana, a gente consegue utilizar ele de fato, né, ele não fica só de enfeite, digamos assim. Outro detalhe que eu gosto muito aqui nos carros da Renault é esse sistema aqui da chave presencial, que funciona muito bem, cara, sério. Os carros da Renault nesse sentido aí matam a pau, não vi nenhum outro carro que funciona tão bem quanto os Renaults, esse sistema aqui de chave por presença, né? Infelizmente os vidros não baixam nem levantam aqui com os comandos, né? Infelizmente mesmo, e a chave é o padrão Renault normal, né? A chave cartão. Agora eu vou me afastar do carro, vou botar a chave aqui no bolso, vocês vão ver que eu vou sair aqui do quadro e o carro vai fechar automaticamente, ó. Travou, e assim que eu me aproximo, sem a chave, consigo destravar. Muito bom o sistema aqui dos carros da Renault. Bom, agora falando de porte, de tamanho, o Kardian tem 4,20 metros de comprimento, então nesse sentido ele é menor que o Nivus e maior do que o Pulse. Já o seu entre-eixos é maior do que os dois modelos, porque nós temos 2,60 metros e garantindo então um bom espaço para quem vai aqui no banco de trás. Calma, veja bem, não é aquele espaço que a gente fala, nossa, que limusine, que espação, mas é muito bom, tá? Inclusive eu acho que é um pouco melhor do que o Nivus, que é um carro um pouco maior, né, em seu comprimento. Olha só, o assento aqui está regulado para mim, 1,82 m, consigo abrir e fechar a perna aqui tranquilamente, não tenho nenhum dedo aqui, mas eu consigo movimentar. O espaço para a cabeça é excelente, são 5 dedos aqui. E os bancos, que repetem a padronagem dos bancos dianteiros, são confortáveis, dá para viajar aqui tranquilamente, eu acho, uma sensação boa de conforto. O túnel é normal, não é nem baixo nem alto. De conveniência aqui nós temos um porta-revista, um porta-objetos aqui e 2 portas USB tipo C, encosto de cabeça aqui nesse formato aqui bem bacana, né, aqui atrás, iluminação aqui no teto, temos alça PQP e as nossas forrações de porta
Infelizmente, não são iguais às portas dianteiras, porque o cotovelo aqui, ó, fica no duro. Pois é, não tem nenhum acabamento, nem nada aqui, e nesse sentido pecou, porque as portas traseiras são bem mais simples que as dianteiras. Não tem nem esse acabamento preto brilhoso que tem lá na frente. Se não me engano, o Sandero Stepway tinha, né? Pecou nesse aspecto. Porta-objetos aqui, e é isso. Não tem nenhum descansa-braço aqui no meio, mas é confortável. Tá dentro aí do padrão do segmento. Então, partindo aqui para a nossa traseira, nós temos essas belas lanternas que se parecem muito com a do Kidder, vendido lá na Índia, né? A traseira dele em si parece bastante com a do Kidder. Deixar aí uma imagem para vocês verem o que vocês acham, parecido, né? Pois bem, aqui então nós temos essas lanternas que invadem a tampa traseira, mas que infelizmente esse pedacinho não é funcional, apenas decorativo. Infelizmente ia ficar bem bacana se acendesse, né? Lanternas que são parcialmente LED, parcialmente lâmpadas halógenas convencionais, porque a parte de LED é somente onde é a nossa meia luz e o freio. O pisca e a ré são lâmpadas convencionais normais, tá? Se eu não me engano até o freio é em LED também. Tem um escrito Renault aqui em cima, lanterna que tem esse acabamento escurecido aqui na lateral, um preto brilhoso que combina com o nosso aerofólio aqui, que também abriga o nosso backlight, que conta com esse acabamento branquinho, igual às das nossas lanternas, né? Um acabamento fumê. Bom, a lanterna é bem bonita, tá? Tem esse visual, esse acrílico aqui. Ela tem uma profundidade que entra aqui na tampa, muito bonita. O Cardian, assim como o Sandero, né? E assim como os demais modelos da marca, tá com o nome embaixo aqui do nosso logotipo, que também está atualizado e que também abriga a nossa quarta câmera. Pois é, eu esqueci de falar, né? Tem as câmeras ali debaixo dos retrovisores e aqui atrás ela fica localizada bem aqui no meio do nosso diamante. Uma resolução das câmeras são bem fraquinhas, tá? São meio foscas, ficou devendo bastante na qualidade das nossas câmeras. Para-choque bem encorpado, que traz esse acabamento em plástico fosco aqui. Temos sensores de estacionamento aqui atrás. E aqui, antena no teto estilo tubarão. Esqueci de falar, hein? Tava passando batido já. Bom, e aqui nós temos acesso ao nosso porta-malas de 358 litros. Pois é, se a gente pegar aí o porta-malas do Nivus e do Pulse, esse aqui é o menor de todos, né? Porque o Pulse tem 370 e o Nivus já chega a 415, 416 litros. Esse aqui então é o menorzinho, entretanto não é ruim não. É um porta-malas bem, com uma profundidade boa, um espaço amplo, cabe bastante coisa aqui, tá? Deixar isso bem claro. Bancos bipartidos, iluminação aqui desse lado aqui, mas é uma iluminação de lâmpada amarela convencional. E aqui embaixo está o nosso step de medida 185 18565 aro 15. Não é um step de medida temporária, mas também você não pode passar 80 km por hora com ele, né? Então é um step que você usa somente quando a roda do seu carro estiver no conserto. Aqui em cima nós temos um acabamento só nessa parte central aqui. Eu acho que isso ficou meio a desejar, né? Poderia ter um acabamento aqui na tampa toda, assim. Ficou muito à mostra aqui, o laranjão aqui. Não gostei muito disso. E para fechar, nós temos dois puxadores aqui. A luz de placa fica aqui. E essa é a traseirona do nosso Renault Cardian Premiere Edition 2024 laranja, produzido em São José dos Pinhais, aqui no Paraná. Para que falar tudo isso? Já sob o nosso capô está aqui o que eu diria ser o protagonista aqui do Cardian, tá? O motor 1.0 turbo, o famoso TSR, que, meus amigos, que motorzinho bacana, cara. Muito bom, sem sombra de dúvidas, nós estamos diante aqui de um dos melhores propulsores 1.0 turbo aqui do mercado brasileiro. Motor que foi desenvolvido, né, com a ajuda da Mercedes-Benz e que entrega
120 e 125 cavalos, né? Gasolina e etanol, 20,4 kgfm de torque na gasolina e 22,4 no etanol. Motor que trabalha em conjunto com a nossa transmissão automatizada de 6 velocidades, uma transmissão banhada a óleo, e é um conjunto que me surpreendeu positivamente. Demais, muito bem acertados, que ele pode não ter um desempenho surpreendente, mas a conversa do motor com o câmbio é muito bom. E muita gente vai reclamar, né, falar sobre automatizado e problemas e tal, mas lembre-se que essa transmissão, esse conjunto, já vendeu mais de 1,5 milhão lá de veículos lá no mercado europeu há mais de 5, 6 anos e nunca, zero problemas, nenhum histórico de problemas. Muito bom esse conjunto. Fiquei muito surpreso, você também vai gostar, faz o teste lá que tá muito bacana. Aí nós temos aqui a famosa manta térmica, manta acústica, que nos ajuda, né, a isolar bem o isolamento acústico desse carro lá dentro, é muito bom. E infelizmente a navaretinha, mas eu também não esperava nada muito além disso, né, tá no padrão aí do segmento. Agora vamos lá para dentro, que tem mais coisas aqui para mostrar sobre o carro, para a gente finalmente poder tocar aí, dar uma andada com ele, para mostrar em detalhes as partes dinâmicas para você. Bom, muito bem, agora sim acomodado aqui então no banco do motorista para falar justamente sobre a interna do Kardian. E nós começamos justamente pela posição ao volante, que muito me agrada, muito mais do que Nivus e Pulse, por sinal. E um dos responsáveis por isso são os nossos belos bancos dianteiros aqui, que não sei se você sabe, né, eu prefiro banco de tecido. E aqui nós temos então bancos em tecido com material sintético, um banco bem bonito, cara, um banco, até lembra os bancos Recaro, né, dos anos, não me lembro, né, porque eu sou muito novo. Então é um banco com as abas bem largas, um banco que traz uma esportividade, um visual muito bonito e que encaixa muito bem o nosso corpo aqui, ó. Sinceramente, esse banco aqui matou a pau, gostei muito. Desde quando eu vi lá, quando foi lançado o carro, gostei bastante desse banco. Bom, mas vamos ao resto aqui, senão vou ficar me prendendo no banco aqui. Que banco bonito, cara. Mas vamos lá. Bom, temos a área envidraçada aqui bem ampla. A área envidraçada desse carro é boa. Volante aqui tem regulagem de altura e profundidade, bem levinho, por sinal, ó, permite a gente ter uma regulagem bem boa aqui, gostei de ver. E uma coisa que eu gostei também é que os nossos cintos de segurança também têm regulagem de altura, tanto aqui pro motorista e passageiro. Então, 3 pontos positivos aí para a Renault logo de cara, né? Banco, volante e os nossos cintos de segurança. Temos aqui um console mais elevado, teve um pessoal aí que falou que deve atrapalhar. Cara, eu com 1,82 m não senti que atrapalhe nada aqui, tá? Muito bom o espaço aqui para as pernas, aqui por sinal, gostei. Aqui no centro temos um console em material couro sintético, deslizante, com detalhes em costura em laranja para combinar com os nossos bancos, painel e forrações de porta. Forrações de porta que, diferente lá das portas traseiras, tem acabamento mais premium, digamos assim, tá? Um preto brilhoso aqui, com iluminação ambiente, personalizável, por sinal. E aqui embaixo é tudo em soft touch, também em material de couro sintético com dupla costura. Bem bacana, tá? Gostei, hein? Gostei demais. Agora vem aqui para minha testa aqui, porque a gente tem que falar sobre o nosso painelzão aqui, que tá bonito e muito bem acabado. Então, vem para cá. Agora sim você está tendo a visão que eu estou tendo nesse exato momento. E aqui está então o painelzão do nosso Kardian Premier Edition, versão topo de linha, que conta com esse acabamento premium aqui no painel, né? Uma espécie de um couro sintético com costura dupla, justamente para combinar com os nossos bancos, forrações de porta, das portas aqui que eu já mostrei para vocês, e o nosso console central deslizante. Pois bem, o acabamento aqui é predominado pelo plástico
para dar uma quebra na simplicidade, nós temos várias combinações de materiais. Então temos essa faixa em preto brilhoso, a Renault gosta bastante disso aqui, né? Inclusive está aqui nas nossas forrações laterais também esse preto brilhoso, que por sinal, embaixo aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, tem um frisinho bem embaixo aqui do preto brilhoso. Ali é a nossa iluminação ambiente, que também é personalizável, tá? Personalizável e que muda conforme o modo de condução que nós estamos utilizando aqui nesse momento. Tem o MySense, que é o personalizável, modo Sport, que ele fica vermelho, e o Eco, que ele fica um verdinho, um tom amarelado. Pois bem, temos aqui então o nosso volantão, volante bem bonito, tá? Que já traz o logotipo atualizado da Renault, né? Assim como o carro em si lá fora. Volante que tem uma base levemente achatada e com esses detalhes em alumínio aqui, um volante bem bonito, gostei bastante, tá? Aqui ficam os nossos controles toda a parte de comando do controle de cruzeiro adaptativo, e aqui referente ao nosso quadro de instrumentos, né, que é digital, que a gente consegue alterar as funções por aqui. Já no caso da central multimídia, a gente utiliza aqui o famoso controle satélite, que eu confesso que não sou muito adepto, tá? Mas enfim, a Renault poderia trazer esses botões que estão aqui para o nosso volante, né? A gente tem algumas funções aqui que a gente poderia trabalhar melhor isso, mas enfim, né? Fazer o quê? Bom, detalhe aqui da transmissão, né? O eShift, que tem a alavanca aqui eletrônica, isso aqui é um item bem bacana, é o único do segmento que traz isso, bem como o freio de estacionamento eletrônico. Então aqui a gente troca a seleção, né? Vai para frente ou para trás, o P de parking, depois que você para o carro você aperta o P, e o freio de estacionamento, como eu já mencionei. Toda a parte de ar-condicionado desse carro aqui foi herdado então tanto de Duster e Oroch, então nós temos esse visual bem bacana aqui com um displayzinho digital aqui dentro, que dá um aspecto mais refinado ao modelo, e todas as funções relacionadas ao ar estão nesses botões aqui, né? Estão todos concentrados aqui. Muito bonito, muito bem acertado, gosto muito. Aqui nós temos para alterar o nosso modo de condução, então temos o MySense, o Sport e o Eco, né? A gente altera por aqui, e daí conforme a gente altera também muda o display aqui do nosso quadro de instrumentos. O sistema de câmeras que eu já mostrei para vocês, câmera frontal, a traseira, que também tem acompanhando aqui, né? E os laterais, conforme eu já mostrei neste mesmo vídeo, é uma câmera um pouco fraca de resolução, mas que atende às necessidades. A nossa central multimídia tem 8 polegadas, porém eu não gostei muito dela porque ela tem as bordas muito grandes. Isso aqui acho que destoou bastante o conjunto. O sistema é ok, a qualidade sonora também é boa, mas a tela aqui é muito pequena pro tanto que nós temos aqui, né? Poderia ser uma tela maior, esses botões ficarem dispostos aqui embaixo, ficaria mais bacana. Saídas do ar na horizontal aqui para dar esse formato contínuo e reto. Temos detalhes aqui para quebrar, né, a simplicidade, como esse frisinho aqui imitando alumínio, porta-copos aqui no centro, que também sai e vira um outro porta-objetos bem grande. A chave que eu já mostrei, e o nosso quadro de instrumentos, que é bem simples, infelizmente são 7 polegadas, tá? Não é feio, só que ele poderia ser mais elaborado, né? Nós temos um espaço muito perdido aqui nas laterais, e isso acaba deixando a desejar. Bom, eu acredito que seja isso. O retrovisor aqui é convencional, normal. As luzes internas aqui, deixa eu ligar o carro novamente. Ó, o painelzinho dele é bem coloridinho e tal, mas tem um espaço, fica devendo um pouquinho, né? Poderia ser mais amplo, ficaria mais bonito aqui no carro. Bom, iluminação interna amarela, infelizmente. Nós temos também a iluminação aqui em cima nos nossos para-sóis, tanto passageiro quanto motorista. E é isso, cara. Agora partiu andar com o carro aqui. Gostei dos bancos, hein? Já falei isso, mas eu falo de novo. Bom, ó, liguei a ré aqui, botei a ré, já mostra a câmera. O freio de estacionamento solta sozinho. Os retrovisores não têm rebatimento. Os vidros são one touch, todas as portas nesta versão. Aqui para desligar e ligar o start stop. E aqui embaixo, aqui, ó,
a regulagem do facho dos nossos faróis. Agora que você já viu tudo aqui sobre o nosso Kardian, bora andar com ele e falar sobre os seus termos dinâmicos. Bom, é isso. Agora que você já viu tudo ou praticamente tudo aqui sobre o nosso Renault Kardian, falaremos agora sobre os seus termos dinâmicos, né? Principalmente aqui o nosso conjunto, que tem sido aí a maior curiosidade aí do pessoal, né? Pois bem, como você viu, nós temos aqui sob o capô o famoso 1.0 TSI Turboflex, motor desenvolvido em parceria com a Mercedes, né? Como eu já falei, que desenvolve até 125 cavalos. É o modelo mais torcudo do seu segmento, torque que aparece relativamente cedo, né? O torque total ali em torno de 2.200 RPM, então o carro tem uma boa potência aí, em baixa rotação, responde bem. O câmbio também é muito bom, tá? É de dupla embreagem, banhada a óleo, automatizado nesse caso. São 6 velocidades, e assim como qualquer câmbio automatizado, como os DSG da Volkswagen e tal, a gente sente bem as trocas, tá? Eu gosto de sentir as trocas, ouvir, né, as trocas do câmbio, então saiba que o Kardian tem isso, mas não me incomoda de maneira nenhuma. Inclusive eu achei esse conjunto muito bem acertado, e ele consegue identificar bem o teu modo de condução, né, o jeito que você está dirigindo, para fazer as melhores trocas possíveis. Isso é muito agradável. O carro, quando você precisa que ele reduza, ele vai lá e reduz. Quando você precisa que ele troque de marcha, ele vai lá e troca, e nesse sentido estou gostando bastante desse conjunto. E em relação a desempenho, também é bem satisfatório. Tem um pouquinho de delay na arrancada, entretanto, depois que o carro já acordou e tal, ele vai super de boa. Gostei bastante aqui do desempenho. A marca diz que faz 9.9 segundos do 0 a 100. Você vai ver na prática aqui no final do vídeo. É claro que acho que a gente vai fazer um pouquinho mais, porque estamos na gasolina com 120 cavalos. Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? O motor que tem corrente, injeção direta de combustível. Muito bom, gostei bastante. Agora, em relação a conforto, suspensão, etc., nós temos uma suspensão normal, McPherson na dianteira e eixo normal atrás, né? E é um carro que, apesar de ter rodas de perfil 55, né? Essa versão aqui tem rodas 17 com perfil 55. Nós temos um carro que é relativamente confortável. Eu achei que ele seria mais seco. É claro que ele tem um ponto mais ao seco. Entretanto, é uma suspensão... Nossa, quase que eu dei um arrotão aqui. Entretanto, é uma suspensão aqui mais gostosa, gostei. O carro é bem leve, direção elétrica, diâmetro de giro da direção muito bom, são 10,5 metros, se não me falha a memória. Ele não tem aquele perfil seco, desconfortável. O carro oferece um conforto bem bacana, tanto na estrada quanto fora da estrada, né? Que a gente andou lá em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. A gente andou num trecho um pouquinho ruim, né? Para falar a verdade. E lá o carro se saiu muito bem também. Não tem batida dentro, não tem aquelas plástico fazendo ruído, não tem nada. Gostei bastante. A suspensão bem acertada, o carro tem uma estabilidade bem bacana, bem chão esse carro. A gente não sente a vibração aqui, ó, um silêncio a bordo, bem bacana. Tá aprovadíssimo aqui o conjunto motorização e suspensão e conforto, né, do nosso Kardian Premiere 2024. Gostei, hein? Gostei. Bom, agora em relação a consumo, então,
Segundo dados do Inmetro, nós temos aqui uma média de combustível, né, uma média de consumo de 13,1 na cidade com gasolina e 13,9 na estrada, o que configura o carro mais econômico do seu segmento em trecho urbano. Já no etanol cai para 9 e 9,7 respectivamente. E na prática eu não consegui esse número, tá? Eu tô andando aqui sempre no modo eco. E eu estou fazendo uma média aqui de 12,5, o máximo aqui que eu consegui foi 12,8, e a autonomia desse carro é muito boa, tá? Nós temos um tanque de 50 litros e também são declarados, né, 655 km de autonomia na cidade com gasolina e 695 na estrada. No etanol esse número cai um pouquinho para 450, se não me engano, na cidade, e 405, se não me falha a memória, não, 485 na estrada. Autonomia boa, nós temos aqui modos de condução para facilitar, né, que a gente consiga a maior economia possível, né, a maior eficiência possível. E nesse sentido são 3 modos: o Sense, que você personaliza ao seu gosto; o Eco, que coloca um foco na economia, deixa o carro um pouquinho mais preso, ele trabalha aqui no nosso câmbio, então modifica ali um pouquinho. E nós temos também o Sport, que daí deixa com foco no desempenho, né? Tem o auxílio do Start-Stop, né? Para auxiliar aqui um consumo mais razoável. Tá bacana, gostei. Bom, e por fim, mas não menos importante, nós temos aqui os nossos equipamentos. Isso aqui é um item elogiadíssimo aqui no Kardian, porque nós temos nada mais, nada menos que 13 ADAS, ou ADAS, né, que são os assistentes à condução. E nesse sentido, são, pelo menos nessa versão, tá? A gente tem alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo que não tem a função stop go, enfim, né, nós temos bastante itens que nos auxiliam aqui, né, principalmente a conduzir de forma mais segura. Fora que todas as versões, desde da configuração de entrada, tem 6 airbags. E nesse sentido, então, o Kardian está de parabéns, é o carro mais equipado do seu segmento. Isso é muito bom, muito bom. A Renault, inclusive, falou bastante disso, né? A estrutura do carro, se não me falha a memória, tá? Que não me lembro de cabeça, 60% até mais segura do que é o exigido lá nos testes de impacto. Então esse carro aqui eu acredito que vai atingir as 5 estrelas lá no LAT NCAP. E o carro, a gente sente essa segurança, isso é muito importante. Agora vamos lá para a BR para ver como é que vai fazer esse 0 a 100 km por hora. Será que vem tempo baixo aí dos 9,9? Eu acho que vem mais, hein? Bora? Você vem comigo, é claro. Bom, então, para finalizar o nosso vídeo, estamos aqui na BR para o nosso famigerado teste do 0 a 100 km por hora com o nosso Renault Kardian. Bom, a marca diz que faz 9,9, né? Porém, eu acredito que seja com etanóis. Aqui estamos na gasolina. Eu vou colocar no modo Sport. Aqui eu tenho a opção, tá, das trocas manuais através dessas borboletas aqui atrás do volante. Lembrando que você, para ativar o modo verdadeiro, né, o modo manual verdadeiro, você tem que segurar alguns segundos aqui. Aí sim ele vai entrar em modo manual, né? Porque se você só apertar aqui, ele entra um manual, um semi-manual, porque ele não fica tão manual assim. Agora, se você segurar aqui por alguns segundos, ele entra no modo manual de fato. Bom, vamos lá, 3, 2, 1, foi! A arrancada dele é meio morna. Vamos ver aqui quanto que o GPS, um dos GPS acusaram, né? Bom, esse GPS aqui acusou 10 segundos cravados. É exatamente, né, o que a marca diz, 9.9, 10 segundos. Tempo bom, hein? Gostei. Não é ruim não. 1.0, aqui estamos com 120 cavalos. Eu acho que com etanol a gente consegue aí chegar etanol em modo manual, uns
sei lá, uns 9.7, uns 9.5. Mas e aí? Comenta aí, gostou, não gostou? Fala aqui que eu quero saber a sua opinião. E aí, agora é com você. O que você achou então aqui do nosso Renault Kardian? Gostou do que você viu? Não gostou? Prefere a concorrência? Fala aí que eu quero saber a sua opinião. Agradeço também por você ter chegado até aqui, né? Meu muito obrigado. Deixe também agora algumas sugestões de vídeos aqui nessas tumbas aqui do lado. E te convido a te inscrever aqui no canal, deixar o teu like. E é isso. Nos vemos em breve então para mais uma avaliação inédita por aqui. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima!